Pelo PT. Bom dia, candidato. Fica à vontade. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência antes da gente começar o nosso bate-papo por aqui. Bom dia, bom dia. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês e falar com a audiência da CBN. Uma alegria para mim, uma honra. Muito bem, a gente vai seguindo aqui. A qualquer tempo, Thaisa vai trazendo também alguns questionamentos, Lúdio, da nossa audiência, né, no nosso ouvinte, que quer saber também aí alguns detalhes dessa campanha, algumas propostas também que você vem apresentando, que o senhor, vem apresentando aqui para esse segundo turno. Mas eu queria, deputado, candidato, que a gente começasse falando a respeito de um assunto que também tem sido pauta nessa eleição, mas também está ali em meio aos debates da Assembleia Legislativa. Ontem a gente acompanhou ali uma situação envolvendo a questão da lei da pesca aqui em Mato Grosso. Foi tema do debate realizado, né, na TV Vila Real na terça-feira. Ontem o senhor trouxe algumas dessas situações na tribuna da Assembleia. Eu queria que o senhor contasse para o nosso eleitor o que de fato aconteceu, porque ficou ali uma guerra de narrativas, vamos dizer assim, um adversário do senhor e alguns aliados chamando o senhor de farsante, de aproveitador. O que aconteceu de fato? E o senhor entende ainda que trata-se de uma manobra eleitoral essa situação aí envolvendo a lei da pesca, tanto por parte seja do Abílio ou de seus aliados? Queria que o senhor começasse trazendo esse detalhe para a gente. Tá. Obrigado, Camila. Primeiro, importante dizer que eu, como deputado estadual, estou ao lado dos pescadores e pescadoras de Mato Grosso desde 2019, desde quando o governador mandou para a Assembleia, pela primeira vez, o projeto de proibição da pesca. E esse projeto, em 2019, nós derrotamos. Em 2023, o governador encaminhou ele novamente. Nós lutamos insistentemente ao lado dos pescadores e pescadoras, mas infelizmente a Assembleia aprovou a lei que proíbe a pesca em Mato Grosso. Nós, a partir dali, nos articulamos com entidades, com partidos políticos e ajuizamos ações lá no Supremo Tribunal Federal para derrubar a lei que é inconstitucional, porque ela proíbe o exercício de uma atividade profissional, de um modo de vida que é a sobrevivência, a subsistência dos pescadores. Eu sempre estive ao lado dos pescadores. E agora, há 10 dias da eleição, o Abílio, que nunca fez nada em defesa dos pescadores, nada, nenhum gesto, não participou de nenhuma audiência pública, não tomou nenhuma atitude, não fez nada para defender os pescadores. 10 dias antes da eleição, aparece lá na Assembleia com os deputados que apoiam ele, fazendo uma farra lá, dizendo que iam apresentar um projeto de lei de revogação da lei da pesca. Os mesmos que votaram a favor da proibição da pesca chegam lá dizendo, e que não fizeram nada para defender os pescadores, chegam lá dizendo que vão apresentar um projeto de lei para revogar a lei da pesca. Bom, isso na semana passada. Ontem, na sessão, eu cheguei à sessão, olha, eu quero ver esse projeto. Se é um projeto de revogação da lei da pesca, eu quero assinar e desafio os deputados que estão apresentando ele agora a, depois da eleição, votarem para a gente revogar a lei da pesca. Porque a ação deles era de um oportunismo eleitoreiro sem tamanho. O pior é que a hora que eu vou ler o conteúdo do projeto de lei, o texto do projeto de lei, o projeto de lei é uma farsa. É uma farsa, é uma mentira. Porque ele não revoga a lei da pesca. Ele revoga uma lei que foi aprovada agora em março, que libera várias espécies e mantém a proibição de 12. Então, o que eles estão propondo, na verdade, é o retorno à lei original que proíbe 100% da pesca em Mato Grosso. Esse é o conteúdo do projeto de lei que os deputados do Abílio apresentaram lá na Assembleia. Não era um projeto para revogar a lei da pesca, para acabar com a proibição da pesca. Era um projeto para revogar a liberação das espécies que foram liberadas agora no mês de março. Então, assim, o projeto de lei deles deixa a situação dos pescadores pior. Porque é bom lembrar, em julho foi aprovada a lei que proíbe 100% da pesca, e aí em março desse ano, houve uma outra lei aprovada, que manteve a proibição das 12 espécies, que são as espécies mais nobres, pintado, pacu, caixara, e liberou as outras. O que eles propuseram foi revogar esta lei, e não a lei original que proibia a pesca. Então o projeto deles é uma farsa, é uma mentira, porque volta à proibição de 100% da pesca. Então, assim, ontem eu fiquei indignado com isso, indignado. Uma farsa mesmo, deputado, ou foi um erro grosseiro? Porque a gente, e desculpa até insistir um pouco nesse assunto, é mais de um deputado, são assessorias envolvidas, toda uma equipe ali.
É uma farsa ou é um erro grosseiro? Eles é quem precisam dar essa resposta à população. Porque o projeto é uma farsa, o projeto é uma mentira. E isso precisa ser dito para a população. E o Abílio, pelo perfil que ele tem, que é desrespeitoso, que é perseguidor, que tenta enganar as pessoas, ele é o maior responsável por essa farsa. Porque ele colocou, inclusive, deputados estaduais constrangidos por conta do conteúdo do projeto de lei, que é uma vergonha o projeto de lei. Depois eles acabaram retirando o projeto. Então, assim, para deixar muito claro que era uma manobra oportunista, eleitoreira, e o projeto era uma farsa, porque ia deixar a vida dos pescadores pior do que ela já está, infelizmente. Quem não fez nada com os pescadores tentou enganar agora, há 10 dias da eleição, os pescadores e toda a população de Cuiabá com um projeto que era uma mentira, uma farsa, que não revogava a lei da pesca nada, ao contrário, mantinha a proibição de 100% da pesca em Mato Grosso. Igor, meus amigos, Thaisa, Pedro, fiquem à vontade. Vamos lá. Lúdio, bom dia. No debate da TV Vila Real, ficou claro ali as duas estratégias. A sua estratégia de fazer perguntas técnicas, específicas, sobre temas específicos, e a estratégia do Abílio de tentar colar sua imagem no prefeito Emanuel Pinheiro. Eu fiz um resgate aqui de algumas matérias de algum tempo atrás. O site RD News, por exemplo, em 2023, traz o seguinte destaque. Disputa a Prefeitura de Cuiabá. Lúdio rejeita acordo com Emanuel ou Mauro e diz ter apoio do PT em Cuiabá, ainda na condição de pré-candidato. E diz ainda, se eu venho a ser escolhido como pré-candidato do PT, vou buscar uma construção com amplo apoio da aliança. Agora, aqui em Cuiabá não cabe nem arco de aliança com o MDB do atual prefeito, nem com o governador Mauro Mendes. Uma outra notícia diz, Lúdio aprova relatório de interventor, no caso da intervenção da saúde de Cuiabá, mas detona abandono de Emanuel com unidades de saúde. Ainda uma outra. Lúdio rejeita a intromissão de Emanuel na federação contra o pinheirismo. Ainda uma outra. Deputado Emanuelzinho detona Lúdio Cabral por ser incoerente. Lúdio detona, olhar direto, Emanuel por pedido de investigação contra a Edna. Tem que ficar quieto, teria dito Lúdio. Lúdio detona a aliança entre Barranco e Emanuel. É um erro político que não representa o PT. Notícias basicamente de 2022 e 2023. Com base nessas notícias de 2022 e 2023, com base nas declarações do seu adversário, que diz que o Emanuel te apoia, se amanhã o Emanuel Pinheiro falasse, olha, Lúdio, eu vou te apoiar e meu time está com você, você aceitaria o apoio do Emanuel? Igor, eu preciso manter a minha coerência. Você fez um resgate importante aí da história. Em setembro do ano passado, eu tomei a decisão de me apresentar como pré-candidato a prefeito de Cuiabá no meu partido. E eu deixei muito claro, só serei candidato para conduzir e liderar um projeto de mudança da nossa cidade. E nesse projeto de mudança não cabem o MDB, não cabe o Emanuel Pinheiro, não cabe o União Brasil, não cabe o Mauro Mendes. Eu deixei muito claro isso quando me apresentei como pré-candidato a prefeito de Cuiabá no meu partido. Porque depois eu fiz uma disputa interna no PT, vocês sabem que houve uma disputa interna no PT entre o meu nome e o nome da Rosa Neide, a ex-deputada federal, que é qualificadíssima, que eu respeito muito, que faz um trabalho belíssimo lá em Brasília hoje, e eu venci essa disputa no PT. Então, o que venceu no PT foi o projeto da mudança representado pelo Lúdio, para manter a coerência. Depois, houve a disputa na federação. A federação tem, além do PT, o PCdoB, o PV. E o PV tinha um pré-candidato, que é o vice-prefeito de Cuiabá, o José Roberto Estopa. E na federação eu voltei a insistir na minha posição, na minha coerência. Só serei candidato para liderar um projeto de mudança de Cuiabá. Porque a nossa cidade está abandonada, está descuidada. É só percorrer a cidade de fora a fora que a gente vai ver a buraqueira sem fim. E o principal problema é a saúde.
O principal problema é a saúde, a área onde eu milito desde sempre na minha vida. 80% da população quer mudar a realidade da saúde em Cuiabá. Então só tem sentido o Lúdio candidato a prefeito se for para mudar essa realidade, se for para realizar um governo novo, um governo com um secretariado 100% novo, para mudar de verdade a nossa cidade, com as melhores pessoas, com quadros novos, qualificados, o Lúdio prefeito liderando esse processo. E eu venci a disputa na federação. Quando a federação decidiu pelo meu nome, é o Lúdio candidato da federação, essa página virou e acabou, está pacificado. O projeto liderado pelo Lúdio é um projeto de mudança da nossa cidade. E é isso que eu tenho construído desde a pré-campanha. É isso que eu construí durante a campanha. Foi isso que fez, foi essa mensagem, a mensagem de um governo de mudança que fez a população de Cuiabá me dar a votação que me levou ao segundo turno. É essa mensagem que faz a população de Cuiabá hoje me colocar em um empate matemático na disputa com o adversário. Então, o nosso projeto é um projeto de mudança em que não cabe a Manuel. Vou pedir para o senhor concluir a resposta para o Igor. Depois do intervalo, a gente precisa fazer aquela pausa obrigatória para o repórter, mas já a gente está de volta. Já de volta aqui, você que está sintonizando agora na 95.9 FM, a gente está concluindo hoje a nossa rodada de entrevista com os dois candidatos à Prefeitura de Cuiabá neste segundo turno. Ontem a gente conversou com o candidato Abílio Brunini, do PL. Hoje recebendo aqui o deputado Lúdio Cabral, candidato à Prefeitura pelo PT. Igor, eu precisei interromper a fala ali do Lúdio por conta do repórter CBN. Fica à vontade só para retomar, para que Thaís, a Pedro também possam fazer os questionamentos na sequência. Claro, complementando aí, até para o candidato poder terminar a resposta, a gente falava sobre a questão do apoio ou não da Manuel à candidatura do Lúdio, e ele vinha citando essas diferenças. Me ocorreu também agora que teve em algum momento, numa entrevista na Assembleia Legislativa, o senhor pontuou que o PT municipal era contra a aliança com o Emanuel. Eu não sei se o senhor se lembra deste fato, que na época o deputado Barranco chegou inclusive a indicar a sua esposa a um cargo na prefeitura. Além disso, Lúdio, você terminou a sua fala dizendo, olha, não tem espaço para Emanuel no meu governo. E eu queria aproveitar também para dizer quais são as diferenças de Lúdio para Emanuel. O que você vê agora? Porque você te critica o seguinte, mas o Lúdio ficou quieto, não falou nada do Emanuel. É uma boa oportunidade para o senhor falar aí o que o senhor tem de diferente do Emanuel, o que o senhor faria diferente se você fosse o prefeito de Cuiabá. Bom, Igor, eu quero lembrar aqui um período da nossa história que não pode ser esquecido. Foi a pandemia da Covid-19. Durante toda a pandemia, os 2 anos da pandemia, eu, como médico sanitarista, como deputado estadual, monitorei a evolução da curva epidêmica diariamente para poder orientar o governo do estado, as prefeituras, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa sobre as medidas que precisavam ser implementadas. Quando o estado tinha 300 casos, eu já projetava, olha, daqui a 4 meses serão 50 mil, então nós temos que ampliar a estrutura de leitos hospitalares, de leitos de UTI, porque senão a nossa população vai sofrer muito. E mesmo assim, Cuiabá foi a capital do país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19. E eu, o tempo todo, insisti as medidas que deveriam ser colocadas em prática aqui em Cuiabá e no estado para não deixar que a nossa população sofresse tanto como sofreu. O estado de Mato Grosso foi o estado do país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19. Cuiabá e Mato Grosso, mais do que Manaus, mais do que o Amazonas, que foram para a mídia mundial. Então essa é uma diferença do tratamento da realidade. Eu não esqueci do que foi a pandemia da Covid-19. Eu não me esqueço de que 80% da população de Cuiabá identifica a saúde como o principal problema a ser enfrentado hoje. E a gestão da prefeitura em relação à saúde nos últimos 8 anos foi uma gestão desastrosa, de conflito, de briga política, de desorganização. Nosso sistema de saúde hoje está completamente desorganizado. Então essa é uma diferença essencial entre a atual gestão e o projeto que eu defendo de mudança verdadeira para melhor na vida da nossa população. E esse é o meu propósito, esse é o meu compromisso desde que eu me apresentei lá em setembro de 2023 como pré-candidato a prefeito de Cuiabá. E enfrentei todas as batalhas por coerência, para fazer valer o meu posicionamento.
só serei candidato a prefeito para defender um projeto de mudança da nossa realidade. Consegui essa vitória no meu partido e consegui essa vitória na federação. Conquistada a vitória na federação, página virada. O Lúdio é candidato a prefeito e lidera um projeto de mudança. A mudança verdadeira, a mudança segura, a mudança com equilíbrio. E é importante a população compreender que quem está disputando a eleição agora no segundo turno é o Lúdio e o Abílio. E a população terá que escolher entre os dois. Quem está preparado para liderar um governo de mudança e um governo de união pelo bem da nossa cidade? Qual dos dois? Cuiabá sofreu muito nos últimos anos com a briga política. Esse é um outro problema sério do atual prefeito e do atual governador. Os dois passaram o tempo todo brigando. Quem que sofreu com isso? A população de Cuiabá. E a saúde é o melhor exemplo disso. Eu não quero saber de briga política. Comigo vai ter paz, vai ter diálogo, vai ter respeito. Passou a eleição, com a graça de Deus, eleito prefeito, eu vou para a mesa com o governador e dizer: governador, acabou briga política em Cuiabá. Nós temos que sentar na mesa, pensar no bem da nossa cidade, que é Cuiabá, e trabalharmos juntos para melhorar a vida do nosso povo, para realizar as ações, as obras que a nossa população precisa. Esse é o sentido do meu propósito nessa disputa. Qual dos dois candidatos está mais preparado para buscar as parcerias necessárias para a gente enfrentar e superar os problemas da cidade? Porque Cuiabá vive uma crise financeira sem precedentes. Cuiabá não tem recurso para fazer investimento, para fazer novos investimentos. Cuiabá mal dá conta de manter o funcionamento da máquina no dia a dia. De 2023 para 2024, a Prefeitura deixou mais de 300 milhões de restos a pagar, de despesas que foram realizadas em 2023 e não conseguiram ser honradas em 2023 por conta da diferença de despesa para a receita. Essa dívida veio para 2024. O principal volume de dívida é na saúde. Por isso que essa eleição é também uma eleição da saúde, porque isso compromete todo o funcionamento da Prefeitura. Nós precisamos organizar a saúde em Cuiabá e nós precisamos organizar as finanças da Prefeitura a partir das finanças da própria saúde, para desafogar as outras áreas. Agora, para investimento novo, para a gente fazer obra de infraestrutura, para ampliar a Avenida do CPA até o contorno norte, até o Rodoanel, para duplicar a Avenida dos Trabalhadores até o Rodoanel, para prolongar a Avenida das Torres até o Rodoanel, para prolongar a Avenida Doutor Meireles até o Rodoanel, para concluir o contorno leste, para tampar os buracos de verdade da nossa cidade com recapeamento, para fazer novo asfalto, nós precisamos de recurso para isso. E aí precisamos de um governo de parceria. Qual dos dois candidatos é mais capaz, tem mais condições de construir parceria, de buscar recursos para Cuiabá? Eu tenho as portas do governo federal abertas para mim, todos os ministérios. Semana passada eu estive em Brasília, fiz uma reunião com o presidente da República e com vários ministros, já apresentando os nossos projetos. E o governo federal está de portas abertas, apenas esperando nós levarmos os projetos para lá depois que vencemos as eleições com a graça de Deus. O que o adversário representa? O adversário passa o tempo inteiro xingando o presidente da República. O adversário tem na natureza dele o conflito, a confusão. E assim, ele é imaturo. O Abílio ainda ele é imaturo. Ele precisa amadurecer. O tempo dele de atuação na política foram 4 anos como vereador, um mandato em que ele só criou confusão, brigou com todos os vereadores, brigou com os servidores públicos, assediou os servidores públicos de Cuiabá o tempo todo, só criou confusão. Depois ele se elegeu deputado federal, tá? 1 ano e 10 meses como deputado federal. 1 ano e 10 meses criando confusão lá em Brasília. Ele mesmo disse que é o bobo da corte da Câmara dos Deputados, que é o palhaço da Câmara dos Deputados, só cria confusão lá dentro. Então, assim, ele tem no DNA dele a confusão, o conflito, o desrespeito às pessoas. Cuiabá não merece isso. Cuiabá não pode correr o risco de ter um governo municipal pior do que o atual. Porque se está ruim hoje, pode piorar. E vai piorar se a gente tiver um prefeito desequilibrado, se a gente tiver um prefeito desrespeitoso, se a gente tiver um prefeito que só sabe criar confusão. Cuiabá não pode
correr esse risco. Esse é o sentido dessa eleição. Eu mantenho a minha coerência em toda a minha trajetória política. Se tem uma marca que eu tenho, é a marca da coerência. Eu sempre soube qual é o meu papel. O meu papel é trabalhar pela população que precisa. É isso que me trouxe até aqui. E nessa campanha, assim, nós estamos fazendo uma campanha belíssima. Assim, os analistas, os adversários não esperavam que eu fosse para o segundo turno. Não esperavam que eu fosse para o segundo turno nessas eleições. E eu, pessoalmente, com a minha boroquinha, com os meus panfletos, fui para a rua todos os dias, me encontrar com a população, conversar com as pessoas, transmitir a nossa mensagem de um governo de união, de um governo novo, de um secretariado 100% novo, trabalhar com as melhores pessoas em cada uma das áreas, independente de partido, porque Cuiabá é muito maior do que qualquer partido político. Chega de divisão, chega de polarização, chega de briga ideológica, isso não resolve os problemas da nossa população. E essa mensagem foi sendo acolhida pela população da cidade. Muitas pessoas me encontram nas ruas: Lúdio, eu tenho críticas ao seu partido, eu não gosto do seu partido, mas eu vou votar em você porque você é o mais preparado. Isso aumenta o tamanho da minha responsabilidade com a minha cidade. E por isso nós fomos crescendo, chegamos ao segundo turno, e por isso nós estamos agora em um cenário de empate matemático e que pode nos levar à vitória nessas eleições. E isso é resultado da mensagem que a gente transmitiu ao longo dessa campanha. Uma mensagem de mudança, uma mensagem de coerência e uma mensagem de paz para a população. O adversário passou o tempo todo tentando colar em mim PT, Venezuela, aborto, droga, ideologia de gênero. Não colou, porque as minhas posições sobre esses temas são claras, e a população já reconhece essa minha posição. Agora, de terça para cá, ele partiu para a estratégia do desespero, que foi tentar colar o Emanuel em mim. Não cola, porque eu não tenho relação nenhuma com o Emanuel. Com relação a isso, candidato, o Abílio também fala muito da questão do apoio do Estopa à sua candidatura, né? A gente sabe que houve ali uma disputa dentro da federação, o senhor saiu como vencedor para disputar a eleição, e no primeiro turno o Estopa não apareceu muito durante sua campanha, e agora ele retorna, sobe no seu palanque. O senhor acha isso, como que o senhor vê esse apoio dele? Também houve denúncias de uso da máquina pública, né? Mais ajuda ou mais atrapalha o Estopa dentro da sua campanha? Bom, a federação, que tem PT, PV e PCdoB, ela foi criada em 2022 e ela exigia que nós estivéssemos juntos agora em 2024, os 3 partidos. Por isso exatamente que houve uma disputa na federação para saber quem seria o candidato, se seria o Estopa ou se seria o Lúdio. Quando o Lúdio venceu essa disputa na federação, virou a página. O projeto da federação é um projeto de mudança da nossa realidade. Então esse é o nosso propósito, esse é o sentido da campanha que nós estamos fazendo. A vinda do PV, depois da disputa no primeiro turno, para a nossa campanha no segundo turno, é reflexo da mensagem que nós passamos e da compreensão que o próprio PV hoje tem. Eu já deixei muito claro, o Estopa não será secretário no meu governo. O Estopa, que é servidor de carreira, que foi secretário do Mauro Mendes, que é secretário do Emanuel, poderá contribuir com a nossa cidade como servidor público de carreira. O meu secretariado será um secretariado 100% novo. Eu vou buscar as melhores pessoas em cada uma das áreas. Independente de partido. Já disse isso para o meu partido, já disse isso para todos os partidos que estão na nossa aliança. Eu quero os melhores. Pode ser de qualquer partido, pode não ser filiado a partido. Agora, se for o melhor, se tiver qualificação técnica, compromisso público, capacidade de diálogo e sensibilidade humana, é isso que eu preciso. É uma equipe com essas características que eu liderarei para enfrentar e superar os problemas da nossa cidade. Então esse é o meu compromisso, de realizar um governo novo de verdade para superar os problemas que a nossa cidade tem. O principal deles, a saúde. E aí, eu estou esperando essa oportunidade há muito tempo, de mostrar que tem jeito da saúde em Cuiabá funcionar. Porque nós temos 20 mil servidores que precisam ser respeitados, que precisam ser mobilizados em todas as áreas. Na saúde são quase 6 mil servidores
E eu quero todos animados, motivados, porque em janeiro, na primeira semana, nós vamos bater na porta da casa das pessoas para atualizar o prontuário de quem tem pressão alta, de quem tem diabetes, de quem tem asma, de quem tem doença crônica. Começou o ano letivo, as equipes de saúde vão para dentro das escolas atender todas as crianças, para ver quem tem anemia, quem está com problema de visão, quem precisa de uma consulta especializada com o neuropediatra para fazer um diagnóstico de autismo, de TDAH, de dislexia. Nós vamos mobilizar todo o esforço dos servidores públicos para mudar a nossa realidade, combater o assédio moral no serviço público, que acontece no serviço público municipal, que acontece no serviço público estadual. Eu aprovei uma lei estadual de combate ao assédio moral. Nós vamos criar na prefeitura um comitê de servidores de carreira para receber todas as denúncias que venham a existir de assédio moral, para a gente enfrentar e punir quem praticar assédio moral na prefeitura. Porque, assim, eu preciso ter o servidor ao meu lado como parceiro para mudar a realidade da cidade. No secretariado, nós vamos valorizar os servidores de carreira. Em todos os cargos de comando, nós vamos valorizar os servidores de carreira, que têm qualificação, que têm dedicação, que têm uma vida dedicada ao cuidado da nossa população. Então, esse será o perfil do meu governo. E esse perfil é um perfil de mudança. Por isso que não cola essa tática desesperada do Abílio agora de tentar colar o Emanuel em mim. Quem tem problema com o Emanuel é ele. É ele quem todo dia acorda cedo, olha no espelho e vê o Emanuel na frente dele. Desde sempre. No debate da Vila Real, ele falou o nome do Emanuel 53 vezes. 53 vezes ele citou o nome do Emanuel. Ele apoiou o Emanuel em 2016. O Abílio foi candidato a vereador em 2016 e pediu voto para o Emanuel. Fez campanha para o Emanuel, votou no Emanuel. O Abílio é que é responsável pelo Emanuel ser prefeito de Cuiabá. Eu nunca fiz campanha para o Emanuel, eu nunca pedi voto para o Emanuel. E o Abílio fez isso. Depois ele apresentou uma lista com 35 parentes e amigos para o Emanuel nomear nos cargos lá da prefeitura. O Emanuel recusou, ele emburrou. E aí passou a fazer oposição ao Emanuel. Depois, em 2020, ele disputou a eleição contra o Emanuel e conseguiu perder a eleição. Com paletó e tudo, o Abílio perdeu a eleição para o Emanuel. Então, ele não consegue assimilar a derrota que ele sofreu. Ele até hoje não assimilou isso. No debate da Vila Real, a cabeça dele era como se ele estivesse em 2020 ainda tentando reverter aquela situação. Então, ele tem um problema que ele precisa resolver com o Emanuel, que é dele. Ele que fique com o Emanuel no colo dele. Não joga o Emanuel no meu colo. Comigo não cola isso, porque o meu projeto é de mudança. Meu projeto é para realizar um governo novo. E esse é o meu compromisso, e por isso a gente tem crescido ao longo dessa campanha. E hoje nós somos notícia nacional, né? A campanha em Cuiabá hoje é notícia nacional, graças ao nosso crescimento e ao modelo de campanha que nós estamos fazendo, de respeito às pessoas, de dialogar com quem pensa diferente, de trazer a opinião daqueles que pensam diferente e acolher essa opinião, de ter o voto do eleitor de esquerda, de ter o voto do eleitor de direita, porque essa eleição não é uma eleição entre direita e esquerda, essa é uma eleição sobre qual dos dois candidatos está mais preparado, tem mais experiência, tem mais maturidade, tem mais sensatez, é mais agregador para a gente resolver os problemas de Cuiabá. Cuiabá está num buraco hoje, não pode cair em um buraco mais fundo ainda se eleger um prefeito despreparado, um prefeito desagregador, um prefeito que só sabe criar confusão. Pedro, fica à vontade, meu amigo. Candidato, bom dia. Minha pergunta vem justamente nesse sentido que o senhor falou, que ficou conhecido nacionalmente. Mais recentemente a Globo News, né, fez ali um corte a respeito, né, da campanha em Cuiabá, menciona justamente esse seu diferencial de, em determinado momento, não ficar em cima do muro em relação a alguns assuntos que, por vezes, o PT, quando não diz que é totalmente a favor, mas fica ali naquela dubiedade. O senhor mencionou ali ser contra o aborto, uma série de outras situações que costumou colocar-se, né, como sendo de defesa do Partido dos Trabalhadores. Mas também um outro assunto foi a aproximação, o apoio da família Maggi, mais precisamente de Elusmar e Iraí. A pergunta é, você tem recebeu dinheiro do barões do agro? Em determinado momento também o senhor já foi crítico, né? Já citou inclusive essa expressão. Ao que o senhor atribui essa aproximação? Bom,
Primeiro, Pedro, importante dizer assim, as minhas posições são claras. Como o adversário trouxe para a disputa dessa eleição essa pauta de costumes, eu já, no início da campanha, procurei deixar muito claro quais são as minhas posições, quais são as posições do Lúdio, que eu defendo desde sempre. Eu sou cristão, tenho uma formação católica, a minha esposa é evangélica, nós frequentamos a mesma igreja há mais de 6 anos juntos, e a minha posição sempre foi de defesa da vida, e defesa da vida para mim é defesa desde a concepção, pela minha formação pessoal e pela minha formação como médico, que fiz um juramento de defender a vida desde a concepção. Então, portanto, eu sou contrário ao aborto. Segundo, eu sou contra qualquer iniciativa para a liberação de droga no nosso país, por uma razão muito simples. Sou médico, uma droga é porta de entrada para outra droga, e nós temos que combater, inclusive, as drogas que são lícitas, o álcool e o tabaco, que gera muito sofrimento para a população, acidente de trânsito, problema de pulmão, câncer. Essas drogas têm que ser enfrentadas também, além das drogas ilícitas. Portanto, eu sou contra qualquer iniciativa para a liberação de droga. Sou contra essa história de ideologia de gênero nas escolas. O que eu vou levar para dentro das escolas é merenda escolar de qualidade, é atendimento médico para as crianças, é professor qualificado, é estrutura física adequada para as crianças poderem se alimentar bem, se formarem bem, se qualificarem para serem profissionais bem-sucedidos no seu futuro. É isso que eu vou levar para dentro da escola, e tenho deixado clara a minha posição em relação a isso. A minha campanha é uma campanha que busca deixar muito claro que o meu governo será um governo de união e de parceria. Parceria com o governo do estado, com o governo federal, e parceria com a sociedade. Eu vou ter parceria com as igrejas para poder abrir novas vagas em creche para as famílias que hoje não conseguem vaga. Eu vou ter parceria com as associações de moradores, para que os centros comunitários sejam espaços de qualificação profissional da nossa juventude, e das mulheres. Eu vou ter parceria com o empresariado, porque eu preciso do empresariado para, por exemplo, modernizar o Distrito Industrial de Cuiabá, para construir um novo Distrito Industrial em Cuiabá com a chegada da ferrovia, para essa indústria ter um perfil vocacionado para a economia de Mato Grosso, a indústria de fertilizante, a indústria têxtil, para a gente processar o algodão que é produzido aqui em Mato Grosso, a indústria de montagem de máquinas e de equipamentos e de aviões agrícolas, e por isso eu preciso do diálogo com o empresariado. E que bom que o empresariado está acolhendo isso e abraçando a minha candidatura, independente de eu ser filiado ao PT. As minhas posições críticas sobre o agronegócio, eu mantenho todas elas. Agora, é uma honra para mim receber apoio de vários setores do empresariado, do comércio, da indústria, da agricultura, porque eu quero governar em diálogo com todos. Eu quero governar em diálogo com todos. Eu tenho recebido o apoio dos servidores públicos, de várias entidades que representam os servidores públicos. É uma honra para mim, e eu, como servidor público, vou governar ao lado dos servidores, porque o meu governo será um governo novo e de união. Eu quero ter empresários no meu governo ocupando cargos naquelas áreas que são importantes para a gente impulsionar a nossa economia. Eu quero ter servidores ocupando cargos no meu governo naquela área onde o papel do servidor dedicado a vida inteira à cidade, na educação, na assistência social, na saúde, melhora as condições de atendimento à nossa população. E Pedro, para finalizar, eu não recebi um centavo de qualquer empresário nessa eleição. Felizmente, não precisei de um centavo de qualquer empresário nessa eleição, e isso me dá a liberdade, a independência para construir a campanha do meu jeito e o governo do meu jeito, porque quem vai governar Cuiabá é o Lúdio que vai ser prefeito de Cuiabá, é o Lúdio que vai mandar na prefeitura, é o Lúdio que vai escolher todo o seu secretariado, e será um secretariado 100% novo, com as melhores pessoas em cada uma das áreas. Dá tempo de Thaisa trazer um questionamento de ouvinte, Pedro Panoc? Vamos ver se a rede já está nos chamando? Pode trazer, Thaisa. A qualquer tempo a gente faz aquela pausa, mas fica à vontade.
Muitas participações, Camila. Eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal, porque infelizmente não vai ter como fazer a pergunta de todo mundo. Jamilson, Breno, Pablo Fernandes, Juliana, Luciano, Adriano, primo do Cristo Rei, Josimar, Adilson, Oséias, Robson de Paula, Sebastião. E, candidato, muitas perguntas que chegaram aqui falam dessa questão do desgaste do PT em Cuiabá. E muitos falam assim, se o senhor não fosse do PT, eu votaria no senhor. E por que o senhor não muda de partido? Questionam dessa forma, né? O senhor realmente acha que o PT traz esse desgaste dentro da capital? Bom, mudar de partido seria oportunismo eleitoral. Existe uma resistência ao PT em Cuiabá. Isso é fato. Eu tenho consciência disso. E eu tenho tido a capacidade de dialogar com essa resistência, de compreender o significado dessa resistência. E é só por isso que, graças a Deus, nós estamos quebrando essa resistência ao eu acolher a posição crítica do eleitor que olha para mim e diz, Lúdio, eu não sou do PT, eu não gosto do PT, eu tenho críticas ao PT, mas eu vou votar em você, porque você é o candidato mais preparado, você é o melhor para a nossa cidade. E eu acolho esse voto crítico. Esse voto crítico aumenta a minha responsabilidade, porque eu serei prefeito de toda a nossa população. Eu vou governar para toda a população, ao lado de toda a população. Cuiabá é muito maior do que qualquer partido. Então, eu vou trabalhar com muita dedicação para poder honrar todos os votos que eu receber. O voto de quem gosta do PT e o voto crítico de quem não gosta do PT, mas que fez uma avaliação criteriosa entre os dois candidatos. Eu vou votar no Lúdio porque o Lúdio é o melhor, mesmo ele sendo do PT. Então eu tenho responsabilidade com esse eleitor e eu vou honrar esse eleitor. O meu governo será um governo que vai honrar todos os votos que eu recebi, porque eu vou me dedicar para isso. Agora sim, a gente faz aquela pausa, Lúdio, mas a gente volta com uns minutinhos aqui para nossa reta final, é bem rápido. 20 minutos, já de volta por aqui para a reta final do nosso bate-papo com o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Lúdio Cabral. A gente tinha combinado, com as duas assessorias uma entrevista até às 9, mas ontem a gente seguiu ali até por volta de 9h15, mais ou menos, com o candidato Abílio. Então vou pedir para que a gente possa aproveitar esses minutos finais, candidato Lúdio, e aí fazer um bate-bola aqui para que a gente possa falar de mais alguns temas. Rapidamente, eu anotei aqui algumas declarações do senhor aqui ao longo da nossa conversa, principalmente em relação à crise financeira. O senhor falou que o dinheiro mal está dando para manter ali o funcionamento da máquina. Dito isso, pensando nesse cenário, a questão de RGA, direitos dos servidores públicos, como é que o senhor pretende tocar esse assunto caso eleito, RGA está garantido, os ganhos dos servidores, como é que vai trabalhar essa questão do funcionalismo e essa situação financeira bastante delicada? Tá, é importante essa questão, Camila, porque é isso que nós temos que debater na eleição. Primeiro, como que nós vamos resolver essa crise financeira? O maior problema está na saúde. Então analisar cada contrato, identificar aqueles que precisam ser cancelados, aqueles que precisam ser investigados, aqueles que têm que ser revisados para baixo e aqueles que têm fortalecidos, para a gente utilizar de forma adequada os recursos que tem. Realizar a economia nas despesas de custeio, energia elétrica, telefonia, aluguel, despesas de custeio, a gente consegue reduzir consumo de combustível e, ao mesmo tempo, buscar novos recursos para Cuiabá. Porque para a gente superar os problemas que a cidade tem e realizar as nossas propostas, nós precisamos de recurso novo. Eu quero sair das 110 equipes de saúde da família para 312. Vou buscar lá no Ministério da Saúde, já conversei com a ministra da Saúde, 200 milhões de reais todos os anos, para a gente colocar na saúde em Cuiabá, na atenção primária em Cuiabá. E servidor, nós vamos honrar todos os direitos dos servidores. E assim, não é discurso de campanha, é a minha trajetória. Eu fui vereador 8 anos e ao longo de 8 anos eu fui o vereador que defendeu todos os servidores públicos de Cuiabá. Sou deputado há quase 6 anos e sou o deputado que defende todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso. Então, como prefeito, eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu sempre defendi como parlamentar. Então, RGA, todos os anos, não tem discussão. Nós vamos, inclusive, organizar um cronograma, porque há 10% de RGA de 2021 e 2022 que não foi pago em Cuiabá para metade dos servidores públicos. Foi pago para os servidores da educação e os demais não receberam. Já fiz um compromisso com o Fórum Sindical dos Servidores Municipais de que eu vou honrar o pagamento desse RGA que não foi pago em 2021 e 2022
pelo atual prefeito. Nós vamos criar uma mesa de negociação permanente com todos os números da prefeitura abertos a todos os servidores para nós irmos fortalecendo as leis de carreira, para a gente assegurar o pagamento dos pisos salariais de todas as categorias que têm piso, em especial os profissionais da enfermagem. Nós vamos colocar o piso salarial na tabela remuneratória do PCCS, do PCCV dos profissionais da enfermagem. O início da carreira será o piso salarial e faremos isso em diálogo com todas as categorias. Volto a insistir, nós vamos combater o assédio moral no serviço público. Primeiro, dando exemplo. O prefeito será um prefeito que vai respeitar os servidores públicos. O meu secretariado irá respeitar os servidores públicos. Todos os cargos de comando na secretaria serão ocupados por pessoas que irão respeitar e ter diálogo permanente com os servidores. Preferencialmente serão servidores da carreira do município em cada uma das áreas. Então esse é o meu compromisso permanente com os servidores que eu irei honrar e nós iremos encontrar todo o equacionamento financeiro com a gestão fiscal eficiente, vamos buscar novos recursos para assegurar a honra desses compromissos com os servidores. Igor, Pedro, Thaisa, tem mais alguma dúvida? Tenho sim. O senhor tem se preparado para ser prefeito já há algum tempo. Como é que é a expectativa, caso o senhor seja eleito, da primeira impressão? Porque toma posse, vai ficar todo mundo de olho. O que o Lúdio vai fazer ali nos 90, 100 primeiros dias? Levando em conta todo o desgaste da atual administração, toda a situação que Cuiabá vive, todo mundo tem uma opinião, é buraco, é saúde. O que você pensa em fazer caso seja eleito? De cara, tomei posse, assinei lá, sou prefeito de Cuiabá. Qual que vai ser o seu plano para os primeiros dias de governo? Bom, Igor, primeiro, na transição. Já na transição nós vamos começar a trabalhar, porque a gente vai ter 60 dias até tomar posse. Então, assim, na primeira semana, reunião com o governador do estado, reunião com o presidente da república, reunião com os ministros, reunião com os servidores, reunião com o empresariado, reunião com os sindicatos, reunião com as universidades, diálogo com as associações de moradores, com as igrejas, diálogo com toda a sociedade civil. Vamos montar nossa equipe de transição. Em cada uma das áreas teremos quadros qualificados para poder fazer um diagnóstico aprofundado da realidade da prefeitura, porque tomamos posse no dia 1º, com a graça de Deus, vamos fazer uma festa belíssima lá na Praça Alencastro, aberta a toda a população de Cuiabá. Iniciado o governo, no dia seguinte a população já vai perceber a mudança. E a mudança vai começar da saúde, porque no dia seguinte as equipes de saúde já vão estar batendo na porta das pessoas para poder visitar as famílias, identificar o idoso que está sem acompanhamento, a pessoa que tem pressão alta e que está sem remédio, a pessoa que tem diabetes e que precisa controlar o seu diabetes. Nós vamos mobilizar as equipes de saúde para irem para as feiras livres, para os locais de grande circulação, para nós encontrarmos a população da nossa cidade. Nós já vamos preparar as matrículas das crianças e no início do ano letivo já atender todas as crianças na saúde dentro das escolas, para a gente identificar crianças que têm um problema de saúde. Nós já vamos mobilizar toda a máquina administrativa com um secretariado novo, que vai fazer diálogo em todos os setores da nossa população, para a gente ter ação concreta, prática. E eu vou estar em Brasília o tempo todo buscando recurso, porque nós temos que recapear as ruas de Cuiabá, nós temos que acelerar a conclusão do Rodoanel, e faremos isso em diálogo com o Estado e com o governo federal. Nós precisamos acelerar essa obra do BRT, que está trazendo um transtorno enorme para a população na Avenida do CPA, depois vai para a Prainha. Então, assim, eu quero que tudo isso seja acelerado. Eu quero que as pessoas percebam um prefeito que trabalha com dedicação o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, um prefeito aberto, próximo, acessível à população, e um prefeito que respeite todas as pessoas e que governe em paz e em diálogo, em ritmo acelerado com a nossa população. Esse é o meu compromisso. Tem um minutinho por aí, candidato. Eu queria agradecer primeiro, a participação aqui conosco, desejar sucesso aí nessa reta final também, e fica à vontade nesse minuto final aí para se despedir da nossa audiência, agradecer toda a equipe aqui da assessoria, obrigada mais uma vez, obrigada por conversar com a nossa audiência, pedir desculpa ao nosso ouvinte, pouco tempo, a gente queria ficar umas 2 horas aqui com todos os candidatos, para que a gente pudesse falar um pouco mais de proposta. A gente fez aquela rodada, aquela rodada direta do ouvinte, ainda no primeiro turno, o Lúdio esteve também aqui, mas queria agradecer e ficar à vontade aí um minutinho para que o senhor possa se despedir. Bom, na verdade, agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a eleição em 2 turnos, o segundo turno, ele é importante para que a decisão das pessoas seja a decisão mais consciente
para o melhor da nossa cidade. Tem 2 candidatos e é importante que os 2 candidatos sejam comparados pela população. Quais são os problemas de Cuiabá hoje? É a crise financeira, é a briga política, é a situação da saúde. Qual dos 2 está mais preparado para enfrentar esses problemas? Para realizar um governo de paz, um governo de união, um governo de diálogo, de compromisso firme com a população, mas de diálogo. Segundo, qual dos 2 está mais preparado para enfrentar a situação da saúde e já melhorar o atendimento à saúde da nossa população rapidamente? Terceiro, qual dos 2 conhece a administração pública, conhece a máquina pública, vai fazer uma gestão fiscal responsável, vai ter diálogo e parceria com o governo federal para trazer os recursos que a nossa cidade precisa. Porque é isso que vai permitir a formação de uma decisão consciente. Essa eleição não é uma eleição de divisão, não é uma eleição entre direita e esquerda, é uma eleição sobre qual dos 2 está mais preparado para realizar um governo de união. Vou governar Cuiabá para toda a população, ao lado da população, governo novo, secretariado 100% novo, para honrar os compromissos que nós temos com a população de Cuiabá e ter uma prefeitura à altura da força batalhadora do nosso povo.